Olá, pessoal! Hoje eu vou bater um papo com o Matheus Lopes, que foi aprovado no 32º exame da OAB. Oi, Matheus, bem-vindo ao Estratégia, parabéns aí por essa conquista. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, agradecer a Estratégia pela oportunidade e dizer que é muito gratificante ter essa oportunidade de estar aqui, ver a gente ter esse contato mais próximo com a Estratégia e dizer que é uma oportunidade bem bacana. Para a gente conhecer então você um pouquinho, faça uma apresentação breve, fala aí de onde você é, sua idade, se já se formou ou não. Bom, eu tenho 22 anos, eu sou aqui de São Paulo, né, capital, ainda não me formei, eu estou no último ano agora, no 9º semestre. Enfim, fiz penal na segunda fase, né, e é isso. Que legal, você ainda no 9º período, super jovem, já tirou esse peso das costas, né? Sim, já consegui me antecipar, não, é uma preocupação a menos que a gente tira, né, para a sequência, depois que eu me formar, já é uma situação a menos aí de foco para o futuro. Certo, passou de primeira então, né? Sim, foi o primeiro exame. Então, o que você fez para ser aprovado? Vamos lá, contar por partes. Como é que você começou a estudar para o exame? Quando você decidiu, vou fazer o exame, aí você estudava quantas horas por dia? Eu estava no 8º semestre ainda, né, então havia uma indefinição, porque geralmente pelos editais a gente, é a partir do quinto ano que pode prestar o exame de ordem, mas eles fizeram uma mudança no edital para incluir também as pessoas do 8º semestre, em razão da pandemia, enfim. E aí eu tive um mês para estudar, né? Foi assim, fui pego de surpresa, tive a situação, olha, de pensar, né? Ah, vale a pena já tentar ou estudo mais para o próximo. Aí eu decidi arriscar, falei, ó, não tem nada a perder, né? Se eu não passar, eu tenho outras oportunidades, não posso me desesperar por causa disso, mas eu acho que já é uma oportunidade para eu tentar. Aí eu tive que montar um plano de estudos até certo ponto meio louco, de 30 dias para conseguir passar, e deu tudo certo, né? Eu acho que sobre o plano em si, né, eu acho que não existe uma fórmula certa ou secreta para passar. Eu acho que vai tudo da pessoa, o tempo que ela tem para estudar, como é a vida dela no dia a dia. Então, meu caso particularmente era um pouco difícil, porque eu tinha o trabalho, né, eu tenho meu estágio na minha vida pessoal, que consome boa parte do meu dia, depois eu tenho a faculdade à noite, então a gente precisa usar aí as janelas que a gente tem entre a faculdade, entre o trabalho e a faculdade, utilizar bem os finais de semana, então não tem segredo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas e colocar isso como uma grande prioridade para você, se é o seu grande objetivo. Então, você estudou cerca de quanto tempo até a primeira fase? Cerca de 30 a 35 dias. Meu Deus, é Foi muito nesse pouco tempo. período. E é muito conteúdo. Como você fez para ter tudo isso ali na cabeça para poder responder certo? Bom, acho que aqui a gente tem que traçar uma estratégia bem definida, porque o exame de ordem ele não te exige acertar 80 questões, né? A prova tem 80 questões, você precisa acertar metade delas. Então você precisa definir o que é sua prioridade, estabelecer o que você tem que fazer, o que está fluindo ou não. Então, né, eu acho que um exemplo, as pessoas, né, se você tem muita dificuldade com aquela matéria, o que você faz? Eu sinceramente, deixa ela de lado. Ela vai te proporcionar uma questão na prova. Às vezes você vai gastar um tempo nessa matéria para tentar aprender aquele conteúdo que você às vezes tem dificuldade desde a época da faculdade para te garantir um ponto. E nesse tempo te consome 5, 10 questões que seriam fundamentais e outras matérias que o seu estudo flui melhor. Então a estratégia tem que ser bem definida. Eu acho que primeira e segunda fase é algo que diferencia muito. Na primeira fase você tem menos tempo, somente eu, assim, tive 30 dias, as pessoas definem como vão estudar em pouco tempo. Então você tem que traçar o que é mais importante para você. Eu preciso de 40 pontos, onde eu tenho que ir? Na minha segunda fase, aquela matéria que eu tenho mais proximidade, ética e tal. Então vai ter matéria que naturalmente você vai ter que não escantear, porque às vezes ali pode ter um ponto importante para sua aprovação. Mas saber focar, olha, se eu tenho 1 hora de estudos, de 3 horas de estudo, eu não vou passar 1 hora nessa matéria, mais tempo do que eu posso. Então acho que é definir isso, um plano de estudos eficiente, mas que você tenha uma estratégia bem definida, não deixar que o seu tempo seja mal utilizado, porque eu acho que todo momento, todo tempo que você pode ser importante na aprovação. Então, você iniciou seus estudos já consciente dessa necessidade de ter um cronograma muito bem organizado e otimizado, né? Com certeza, e a questão da priorização é fundamental. Eu acho que cronograma é uma coisa muito pessoal. O próprio Estratégia fornece cronogramas muito bons para os alunos. Em segunda fase eu utilizei bem mais, porque em segunda fase você tem muito mais tempo, assim, não em dias, mas você está com 2 matérias só, é a matéria que você tem mais afinidade, você em tese, você vai lembrar o conteúdo que você sabe, porque é a matéria que você tem mais afinidade. Mas na primeira fase já não é assim, você tem muitos conteúdos diferentes.
Então, você tem que priorizar. Naturalmente, você vai ter que priorizar. E o cronograma você tem que montar com base no que você tem. Eu tenho 2 horas por dia para estudar. Aproveita as 2 horas. Separa que seja meia hora por matéria. Então, era um caso, por exemplo, meu caso, por exemplo, eu tinha ali, no máximo, 3, 4 horas por dia para estudar à noite. Às vezes, eu tinha que priorizar, inclusive, com a faculdade. Às vezes, tinha matéria da faculdade que eu tinha que silenciar ou tirar. As aulas eu via sempre em modo acelerado, porque era o jeito de eu aproveitar o maior número de conteúdos. Então, são coisas que eu acho que na primeira fase você tem que buscar assimilar o maior número de conteúdos. Quanto mais você assistir, quanto mais você conseguir ler, quanto mais exercícios e contato com exames anteriores você tiver, a sua chance de aprovação é maior. E você resolveu, então, muitíssimas questões. Sim, porque eu acho que o principal, né, um conselho até que eu dou para quem vai prestar, é você precisa estar ambientado com a prova. Você precisa saber, não adianta você, eu só vejo a matéria teórica. Aí você chega lá na prova, você nunca teve contato, você não sabe qual é o nível das questões, eu acho que isso não funciona. Mesmo que você saiba muito o conteúdo, você tem que saber aplicar na questão concreta. O que eu fiz antes de começar a ver videoaulas, enfim, eu fiz um filtro mesmo. Eu ia nas questões de provas anteriores, eu lia muitas questões, tentava resolver e lia muitos gabaritos. Então, mesmo até em sites que as pessoas comentavam os resultados e tal, eu ia lendo esses comentários, lia, e a partir disso eu comecei a fazer um filtro do que caía. Porque, se eu via uma matéria de penal, por exemplo, que caía, tá nesse exame, tá no outro, essa questão deve cair no próximo. Então, eles mudam a abordagem, mudam o que estão pedindo, mas o recorte, ele é basicamente o mesmo. Então, você vai se ambientalizando com aquele conteúdo, vendo o que é sempre cobrado, e a partir disso, olha, tem essa matéria aqui de administrativo que, cai todo ano, licitação, cai toda a prova, por exemplo, vai uma questão. E eu não sei muito bem, tem muita coisa. Aí essa matéria que eu sei que cai, eu vou lá e vejo uma videoaula, eu vou lá e vejo um material complementar. Então, eu partia das questões para depois ir para a parte teórica. Em primeira fase, funcionava desse jeito. Na segunda fase, a estratégia é bem diferente, você tem que tentar ali usar o maior número de aulas, ver primeiro o conteúdo para você relembrar as teses, e a partir disso você começar a fazer os simulados. Então, são recortes diferentes, mas primeira fase, como sugestão, é isso. Começa fazendo questões de exames anteriores, eu acho que é uma dica fundamental. Que vai te dando já o caminho do que Sim, precisa com ser certeza. estudado, né? Sim, exatamente. E aí, quando foi chegando perto da prova da primeira fase, você tinha estudado aí cerca de 30, 35 dias, né? Uhum. E você conseguiu intensificar um pouco mais ou deu uma segurada? Estou exausto, como foi? Não, assim, eu acho que as experiências de primeira e segunda fase foram bem diferentes. Como eu fiz esse cronograma meio louco, assim, né, tinha pouquíssimo tempo para estudar, se eu dissesse no final, na semana da prova, falasse assim, olha, agora eu vou relaxar, eu não teria passado. Porque ali eu precisava, quanto mais conteúdo eu conseguisse absorver, melhor. Então, nas 2 semanas anteriores da prova, na primeira fase, eu estudei muito. Foram as semanas que eu já estava de férias na faculdade, então facilitou muito. Então, eu saía do serviço, já começava, ia até 11, meia-noite, era um período de fato mais intenso, que eu ficava ali meio recluso, e buscava. Então, via aulas, o Estratégia tinha as revisões que começavam 9 horas da manhã, só que eu saía do serviço às 4, então eu não... Se eu fosse pelo ritmo de velocidades normais dos vídeos, eu não conseguiria acompanhar pelo menos metade dos conteúdos. Então, eu condicionei meu cérebro a assistir em velocidade aumentada, isso me ajudou muito a conseguir ver o maior número de conteúdos. E acho que isso foi fundamental também, porque eu consegui ver aulas que eu não poderia se eu estivesse vendo numa velocidade normal, porque eu tinha aulas de 3 horas que eu não poderia gastar esse tempo só com uma matéria. Então, eu terminava essa aula em 1h30 e conseguia ver 2. Então, foi algo que eu fui condicionando o meu cérebro ele se acostumar com esse ritmo. E aí, na primeira fase, quando estava muito perto, eu fui vendo revisões. Aí eu já não fazia mais o recorte de questões, eu parei com questões e foquei na parte teórica, ouvi aulas, porque os professores, eles dão muitas dicas que acabam ajudando muito nessas revisões anteriores. E aí foi por isso que eu acelerei muito. Na segunda fase, como já é um período que você já fez muitos simulados, você já teve muitas aulas. Quando chega perto do exame, você já está ali muito cansado de OAB. Não quer mais nem ouvir falar, porque você já está 3 meses ali estudando, você já viu tudo o que tinha que ver, enfim. E aí, no final, na segunda fase, na última semana, eu já dei uma desacelerada. Então, foram processos bem diferentes de primeira e segunda fase. Inclusive de segurança, né? Na segunda, eu estava muito mais seguro. Certo. E aí, você chegou lá no dia da prova, você achou que a prova estava boa para você ou ficou um pouco com medo? Você fala em qual das fases? Na primeira fase, quando você chegou e viu a prova. Eu acho que foi um panorama de todo mundo, né? Acho que todo mundo se chocou um pouco com o nível, assim.
Mas inclusive, teve o professor Igor, né, o Igor Maciel, ele deu algumas dicas muito boas nas revisões anteriores. Ele falou, começa a sua prova por ética, porque é uma matéria muito importante, são 8 questões. Depois vai para a sua segunda fase, resolve as questões, para mim, no caso, era penal e processo penal, e vai analisando por afinidades, até que você vai chegar naquelas matérias que você não tem proximidade. Então, eu fiz isso, eu comecei, só que eu senti uma dificuldade grande. Então, eu falei, olha, ética, no final das contas eu fui bem, mas na hora que você tá batendo as coisas, você fala, putz, tá mais difícil do que nos simulados, as próprias matérias de segunda fase, da minha matéria de segunda fase. Então, a primeira vez que eu olhei a prova e comecei a ler e assinalar, eu comecei a ficar um pouco com medo. Mas aí você vai, inclusive, durante a prova, alinhando seu psicológico. Olha, se não der, já começa a pensar, se não der, tudo bem, vamos tentar de novo, mas vamos tentar conseguir o maior número de pontos possível aqui. E aí você vai se tranquilizando, mas de fato a prova estava um nível complicado, eu acho que isso inclusive os especialistas todos, os professores falaram do nível da prova, né? Esse exame 32 foi um pouco mais complicado em primeira fase, mas é isso, assim, tive um primeiro contato difícil, mas depois você vai ter que se acostumar, tentar relembrar os conceitos e acho que foi isso, assim, a calma também de não se desesperar quando a prova está difícil, isso vai acontecer naturalmente, você vai achar a prova difícil, mesmo que ela não esteja, o seu emocional vai tentar te atrapalhar e você vai ter que tentar controlar isso durante a prova. E os simulados ajudam muito para você testar o tempo de prova, Sim. essa estratégia de prova e até mesmo a ansiedade, né? Sim, os simulados, eles são fundamentais, porque eles, sim, inevitavelmente, eles vão te mostrar como você tá. Eu fiz em primeira fase vários simulados de estratégia, de concorrência, enfim, eu pegava qualquer simulado que tinha na frente, eu pegava e fazia. E todos, impressionante como todos eu tirava notas muito parecidas, sempre numa margem de erro ali. E foi a nota muito perto do que eu tirei na prova, então de fato mostrava. Em segunda fase, já diria que é muito mais, porque a prova é prática, então o simulado você vai estar fazendo a prova, né? Eu até disse isso hoje quando a gente gravou, que o professor Ivan Marques, de processo penal, na primeira aula de segunda fase, ele falou, olha, faz os simulados, faz todos os simulados, porque quando você chegar na hora da prova, vai ser como se fosse mais um simulado. Eu falei, cara, mas, pô, na hora da prova você vai ter toda a atenção, acho que não é a mesma coisa. Mas impressionante como pra mim funcionou. Eu me condicionei tanto a fazer os simulados ali, todo sábado eu levantava e já ia fazer simulado, que chegou na hora da prova, eu peguei e, pra mim, ela funcionou como mais um simulado. Eu já sabia todo o caminho que eu tinha que trilhar, onde eu tinha que achar a peça, começo aqui e tal, as questões, o jeito que eu ia fazer as questões, então tava tudo tão certo na minha cabeça, que, de fato, funcionou como mais um simulado. Então, quando a gente fala, faz o simulado, quando eles falam, faz o simulado, não é em vão, assim, de fato tem uma importância muito grande na aprovação, não é besteira. A decisão por direito penal e processo penal para você disse que foi por afinidade, né? Em algum momento você cogitou fazer alguma outra disciplina? Não. Eu acho que essa prova não é hora de arriscar, né? Eu acho que a gente tem que também ter certa inteligência. Eu acho que as pessoas às vezes falam, essa matéria é mais fácil, essa matéria é mais fácil, não sei o quê. Penal, às vezes muita gente presta, mas muita gente reprova, sabe? Então, eu acho que você tem que analisar pelo que funciona para você. Não vou analisar pelo que os outros pensam, assim, eu trabalhei, isso funciona melhor para mim. Tá bom, funciona para você. Para mim, por exemplo, eu não podia arriscar outra matéria. Eu vou arriscar ter que aprender, às vezes, uma matéria que não tem proximidade em 30, 40 dias. Isso é loucura. Quando em penal, por exemplo, desde o início da faculdade eu já tinha uma proximidade grande. Eu trabalhei um ano, fiz um estágio muito produtivo em tribunal, que era essa matéria penal que eu tinha que discutir muitas teses. Então, muito do que caiu na prova eu tinha como discussão no dia a dia. Então, eu não podia arriscar numa matéria que, se em penal, na maioria das vezes, eu ia relembrar conteúdos, eu não poderia ir para uma matéria que eu teria que aprender muita coisa. Então, esse tipo de risco, eu acho que não precisa ser cometido, entendeu? Então, eu sequer cogitei outra matéria. Então, a partir do momento que você recebeu o resultado da primeira fase, o seu estudo, você falou que foi bem focado em conhecer a banca, o formato ali para fazer as peças e tal, mas a parte do conteúdo, você via por meio de revisão ou você estudava mesmo o conteúdo? Como que foi? A prova a gente sabe no mesmo dia, né, no próprio domingo que a gente faz a prova, já começa. Segunda, que curso vai fechar? Curso vai fechar, eu fechei a estratégia na terça. E aí o estratégia tem uma coisa que eu acho bem interessante, é que, pelo menos em penal, o professor Cristiano, ele já deixa gravado ali, ou ele grava na semana, as principais aulas de teses de direito penal. Então, na primeira semana eu já matei praticamente todas as aulas de teses, né? Tudo que cai ali de direito material eu já consegui matar em uma semana e pouco. E aí depois disso eu comecei a trabalhar as peças. Então, as peças
eu comecei a trabalhar com base já aplicando o que eu tinha de direito material. Então, acho que é um jeito inteligente. Eu percebi estudando também que, até pela questão de tempo, trabalho e faculdade junto, que eu funciono melhor assistindo a videoaulas do que lendo materiais em PDF. Eu sei que funciona muito bem, a estratégia tem PDFs incríveis, mas para mim funcionou melhor assistindo as videoaulas, às vezes até revendo quando eu precisasse, do que parando, às vezes dedicando 1 hora para ler um PDF. Eu acho que funciona melhor para mim. Então eu parti e utilizei esse mesmo método na segunda fase, mesmo que eu tivesse mais tempo para ler, enfim. E funcionou, assim, eu acho que foi muito produtivo. Comecei por direito material e depois fui aprofundando com as peças. As peças já, toda aula que eu via, eu já montava o esqueleto. Então, eu via apelação. No mesmo dia eu já criava o esqueleto da apelação, como que eu ia fazer, e no final de semana aplicava no simulado. Então, eu ia seguir esse caminho, tá? Então, você disse que gostava muito das videoaulas. Você chegava a fazer algum tipo de anotação enquanto você assistia os vídeos? Eu gostava de anotar, penal material eu anotava tudo na segunda fase. Processo penal não, porque os professores disponibilizavam os esqueletos de peças para a gente depois revisitar. Então eu não seguia isso. Direito penal, sim. Em primeira fase, já pelo pouco tempo que eu tinha, às vezes eu precisava ver uma aula, sei lá, de 1 hora, às vezes eu anotava. Eu tenho muitos materiais anotados, mas é porque questões, resolução de questões, enfim. Mas na hora às vezes eu não queria perder muito tempo anotando, enfim, porque eu tenho muitos resumos lá que eu sequer olhei depois, sabe? Assim, eu vou olhar antes da prova e não voltava. Então eu segui um caminho muito mais de analisar a resposta de questões do que montar resumos e tal, porque eu também não teria muito tempo para voltar e analisar resumo por resumo. Tinha conteúdos, tinha inclusive materiais gratuitos do Estratégia, outros materiais que eu utilizei, mas eu não costumava anotar muito. Eu acho que às vezes tem gente que funciona escrevendo ali enquanto ouve. Eu prefiro, às vezes, prestar mais atenção no que o professor estava falando do que ir anotando tudo e, enfim, perder tempo. Parando para Exato, anotar e quando tal. eles disponibilizavam materiais complementares. Uhum. E aí você chegou no dia da prova, da segunda fase. Como foi quando você viu lá as questões e a peça? Aí eu me senti muito preparado, principalmente porque dos 6 simulados que a gente fez aqui no Estratégia, 3 eram voltados para a peça que caiu, que eram memoriais. Então era uma aposta do cursinho, né? Eles tinham essa aposta. Quando caiu era uma prova muito assim, tradicional, que cobravam teses não fáceis, mas teses do dia a dia, que a gente estava mais acostumado com as provas anteriores. Então, existia uma dúvida, até pelo nível ter sido muito alto da primeira fase, se eles iam manter esse nível, uma mudança até de nível da FGV, ou se eles voltariam para uma coisa mais clássica. E eles, de fato, fizeram uma prova sem muita margem para outra interpretação, sem muita margem para recurso, que foi uma prova muito bem elaborada. Então, quando eu recebi, era uma peça que eu estava com muita familiaridade, já tinha feito vários simulados, já tinha analisado, feito em provas anteriores, porque era memoriais, que era uma das campeãs de pedido. E as questões também, depois que eu fui, algumas tinham caído inclusive em alguns simulados nossos, então a maioria já consegui resolver batendo de cara, eu sei onde vou achar no VAD e tal. E aí isso me deu muita segurança, eu já tinha feito a peça, já tinha feito a maioria das questões, tinha aquelas que eu não sabia. Mas que você fala, aqui eu preciso de 6 pontos, então eu acho que aqui eu já consegui. Então eu fui muito mais tranquilo para as questões que eu não sabia, até conseguir encontrar no VAD, a resposta estava lá e eu consegui encontrar quase todas. Então acho que foi isso, assim, eu estava muito bem preparado, acho que o Estratégia me preparou muito bem para a segunda fase. E por isso eu consegui nem precisei lutar contra o meu emocional durante a prova, porque eu fiz ela de forma bem tranquila, quase que pensando como mais um simulado. Assim, acho que isso faz até sentido depois a gente ter feito tantas provas, tantos treinos, né? Uhum. E qual foi a sua nota? Foi 9,3. Nossa, precisava de... Você foi querendo o mínimo, né? Garantir o mínimo. O pessoal tá falando 6 é 10, 6 é 10, né? Mas depois da prova eu já estava com uma segurança de que minha nota tinha sido mais alta, enfim, e ainda bem, né? Foi um bom resultado. E condizente, inclusive, com as respostas, enfim, acho que eles foram bem justos na correção. E foi uma nota, acho que boa, condizente aí também com o tempo que eu fiquei estudando, enfim, com a preparação que eu tive. E como foi quando você viu sua nota, viu que havia sido aprovado, conseguiu aí esse objetivo? Como foi a sensação? A sensação muito boa, né? Um alívio grande. Eu não fiquei, tem gente que fica muito mais tempo estudando e tal. Eu fiquei juntando ali os 30 e poucos dias que eu estudei de primeira fase com acho que 2 meses que a gente tem perto disso para a segunda. Eu não fiquei tanto tempo, mas já é um tempo que você fica todo dia ali, você abre mão de muita coisa, você fica só estudando, estudando, estudando. É muito gratificante quando você fala, putz, valeu a pena o tempo que eu passei aqui, o
tempo que você às vezes fica levando isso para a família, para os amigos, parece que só fica falando nisso, enfim. Então você tira um peso das costas, você fala, valeu a pena, foi um tempo que eu devia, de fato, ter ficado, acho que eu não fiquei a mais nem a menos, porque durante a preparação você tem muito essas dúvidas, será que estou estudando muito, será que estou estudando pouco? E depois que você recebe o resultado, fica, nossa, é um alívio muito grande. E o que foi mais difícil para você durante o seu processo de estudos? Eu acho que na primeira fase, eu demorei aí, não sei, 1 ou 2 semanas para entender qual era o meu melhor método de estudos. Eu acho que isso todo mundo talvez tenha no começo e às vezes o que eu falo para as pessoas é não insista em algo que não está dando certo. Eu demorei para entender que meu estudo fluiria muito melhor com as questões do que lendo. Então, às vezes eu ficava, eu vou ler o artigo porque dizem que cai muito o artigo. Aí eu parava para ler, por exemplo, o Estatuto de Ética. Aí eu ia lá, lia o Estatuto e tal. E aí depois, no outro dia, eu já esquecia. Lia, pegava o material em PDF, depois de trabalhar, começava, estava na página 10, já nem lembrava o que eu tinha lido na página primeira. Aí teve uma hora que eu falei, poxa, não tá dando certo, eu preciso mudar. E aí foi quando eu comecei a focar nos exercícios, começar a focar nos materiais em videoaula, complementando o que eu via nas questões. Então, acho que esse é um desafio, foi um desafio, até que ponto eu demorei para entender qual era o meu melhor método de estudos, o que funcionava para mim. E então, qual dica você deixa para quem está nos acompanhando, quem busca aí uma inspiração e a receita de sucesso aí para ser aprovado na OAB? Eu acho difícil ter uma receita de sucesso pronta, né? É difícil isso, porque às vezes, por exemplo, eu tô falando aqui, não tô dizendo que as pessoas não têm que ler materiais em PDF, elas são muito importantes. Tem amigos que falam, não gosto de videoaula, eu só gosto de ler e tal. E acho que funciona, acho que cada um tem o seu método, né? O que funciona para você. Assim, tô expondo o que funcionou para mim, mas eu acho que cada um tem que focar naquilo que funciona. Então, se eu gosto de ler, eu me sinto melhor lendo e anotando e tal, segue. Se não, tenta alternativas, vai resolver questões, vai ler, vai assistir videoaula do curso, enfim, complementares que tiverem na internet, enfim, tem muito material de OAB, selecionem também materiais bons, né, não vamos assistir também qualquer coisa que aparecer lá, selecionam materiais como do Estratégia ou de lugares confiáveis, mas eu acho que cada um tem que entender o que funciona melhor para você e analisar, né, assim, às vezes a pessoa pode ter o que eu tive, né, de não achar que não estava fluindo em dado momento, falar, não vou mais e tal, não vai dar para mim, eu estudo em outro momento. Não, pare e reflita. Se eu estudei em 30 dias e consegui passar, vocês também conseguem. Então, vamos refletir até eu chegar no denominador comum comigo mesmo, de analisar, falar, isso aqui funciona para mim e esse método é o melhor. E assim vai ser consequência, você vai conseguir aproveitar melhor o seu dia, você vai conseguir aproveitar aquelas horas que você tem. Se você tem 1, 2 ou 3, faça acontecer. Dá um jeito, porque às vezes nos intervalos, durante a aula da faculdade, é algo temporário, é algo de 2, 3 meses que você precisa parar e focar nisso. Então não desista, sim, disso. Se você tiver percalço, todo mundo vai ter questões emocionais, vão te colocar para baixo. Você vai ter dias que você está estressado, você está cansado, você vai falar, não vou passar, não adianta e tal. Nesse dia que você precisa parar, nesse dia falar assim, hoje eu vou dormir cedo, hoje eu vou parar, vou ver uma série. Comece no outro dia, pensa, aproveite o final de semana, mas tente ao máximo definir essas coisas para não deixar que o emocional te atrapalhe muito e te boicote nesse processo. E a comemoração que está tendo aqui com o Estratégia, você esperava por isso? Não, sinceramente não. Achei uma iniciativa muito legal do Estratégia, porque eu acho que são 2 caminhos, né? Uma via de mão dupla. A gente tem o lado do aluno por estratégia, lógico, questões comerciais, enfim, mas tem a nossa de quão importante foram os professores nesse período. A gente está vivendo um período louco no mundo, que ninguém esperava estar passando por isso hoje. E a gente não tem mais essa proximidade, tudo é online, a gente não tem mais o dia a dia. Então, essa iniciativa de estratégia foi muito legal para a gente chegar e conhecer mesmo os professores. A gente está ali, não sei quantos meses, assistindo às aulas deles, mas a gente nunca teve esse contato, né? Então, hoje foi uma experiência muito bacana para a gente conhecer e conhecer pessoas também que passaram por isso, né? Tiveram esse mesmo processo, as mesmas dúvidas, as angústias, muitas vezes as incertezas, mas mesmo assim conseguiram superar e passar. Então, ver isso, conhecer os professores pessoalmente, ao mesmo tempo que trocar essas ideias, esse intercâmbio com as pessoas que passaram também, foi algo muito legal, assim. Super parabéns por Estratégia, pela iniciativa, foi muito legal. Que bacana que você tenha aproveitado, que bom que você foi aprovado. A gente deseja todo sucesso para você na sua carreira. Vai continuar estudando, vai estudar para concurso? O que você pretende fazer? Vai advogar? Sim, hoje
a minha vida está mais voltada para a advocacia, né? Trabalho em empresa. Então, a ideia é que, de fato, eu inicie mesmo minha carreira advogando, mas né, vamos cada um dos passos, vamos analisar tudo certinho. Daqui para frente eu não descarto, né, daqui a uns anos prestar um concurso, enfim, mas hoje, de fato, eu estou muito mais inclinando para a advocacia, para questões privadas, e estou hoje muito satisfeito com o trabalho que estou desenvolvendo, então eu acho que esse é o meu caminho daqui para frente. A gente agradece muito sua participação aqui conosco e desejamos todo sucesso na sua carreira. Eu que agradeço. Um grande abraço aí para todo mundo. Um abraço para o Estratégia, para quem vai prestar o exame de ordem em breve, seja o 33 ou depois do 34. Foquem, estabeleçam um bom cronograma para vocês e vai dar tudo certo, gente. Se a gente está aqui fazendo esse evento hoje é porque teve muito esforço, mas vocês todos são capazes, estudem, foquem que o sucesso é garantido. É isso aí, muito bacana, obrigada. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.